redonda. No meio da Terra tem o Equador. Se você vai para o norte ou você vai para o sul, chama latitude, quanto mais longe do Equador para o norte, ou mais longe do Equador para o sul, todos os cânceres são mais comuns. O lugar que tem menos câncer no mundo é na faixa do Equador, é onde bate mais sol. Olha que coisa interessante. Então, à medida que você se afasta do Equador, a incidência de câncer é maior. Se você for ver os atestados de óbito de Fortaleza e os atestados de óbito de Porto Alegre, você vai ver que em Porto Alegre mais gente morreu de câncer do que em Fortaleza. Está no IBGE para qualquer pessoa ver. Então, o que acontece? Quanto mais se distancia do Equador, mais câncer você tem, inclusive de pele. Também de pele? Principalmente melanoma. Melanoma, quanto mais longe do Equador, mais se tem. Eles tem 2 estudos interessantes que eu quero citar aqui. Um foi feito em navios. Então você imagina, você tem um marinheiro que trabalha no porão do navio, ele é cozinheiro. E tem um marinheiro que trabalha no convés do navio. Então, quem é que tem mais melanoma, câncer de pele? Quem trabalha no porão do navio ou quem trabalha no convés? Quem trabalha no porão. Fizeram um estudo na Inglaterra com os correios. Você tem o carteiro que vai entregando carta o dia inteiro no sol e você tem o funcionário burocrata que fica lá dentro do prédio distribuindo cartas para os bairros. Quem é que tem mais câncer de pele e melanoma? Aquele cara que anda no sol o dia inteiro ou aquele que distribui carta dentro do escritório? Aquele que distribui carta dentro do escritório. Então, olha que coisa interessante. E isso vai junto. O melanoma vem só crescendo. Vem só crescendo, só crescendo, só crescendo. E cada vez você toma menos sol, menos sol, menos sol, menos sol. Não é interessante isso, você vê? Lembra da sua avó? Ou se você teve bisavó viva também. Esse pessoal estava preocupado com tomar sol, não tomar sol? Não. Eles passavam filtro solar? Não. Em 1900, 75% das pessoas no Brasil trabalhavam ao ar livre, trabalhavam no sol. Uhum. Em 2010, só 10% dos brasileiros trabalham ao ar livre. Em 1900, não existia câncer de pele. Em 2010, era o câncer mais comum que tinha. Agora eu pergunto para você, se de 1900 a 2010, de 75 pessoas que trabalhavam no ar livre, só 10 trabalham, ou seja, você toma muito menos sol do que seu bisavô tomava, todo mundo diminuiu a carga solar e o câncer de pele aumentou. Em 1935, você tinha 1 em cada 1.500 pessoas que tinha, 15 mil que tinha melanoma. Não, 1.500. 1 em cada 1.500 tinha melanoma. Desenvolvia durante a vida. Hoje é 1 em 75 pessoas. Quer dizer, tudo aumentou. E o seu carro está parado na garagem, você desce a escada, se você mora em apartamento, desce no elevador, ou você na sua casa, você vai lá, entra no carro, vai para o seu escritório, trabalha o dia inteiro, volta à noite. Onde é que você toma sol? Você não toma sol nenhum. Mas e o pescador que está lá em Fortaleza, que sai às 4h30 da manhã e pesca o dia inteiro, segunda a sábado, o ano inteiro, e nem sabe o que é filtro solar, e não reclama de câncer de pele? Você tem de convir que existe algo mais aí do que simplesmente o sol. E é uma pena, porque antes da descoberta da penicilina, tudo era tratado com sol, era solário. Você tinha tuberculose, você ia para o sol, você tinha sífilis, você ia para o sol, você tinha psoríase, você ia para o sol. Quer dizer, nós somos dependentes do sol. Eu não estou falando aqui para você ficar o dia inteiro torrando no sol. Doutor, tá, tudo bem, mas o que o senhor tem a dizer sobre a camada de ozônio? Pois é, isso é um mito que existe, porque diz assim, em 1900 você fazia, o pessoal trabalhava ao ar livre, em 2010 praticamente ninguém trabalha ao ar livre, mas nesse ínterim foi desenvolvido o buraco de ozônio. Bom, então vamos estudar o buraco de ozônio. Vamos lá. O maior buraco de ozônio que existe no planeta Terra é na região da Antártica, ou Antártida, os dois nomes estão certos. Já porque depois eles corrigem, então eu já falo os dois de uma vez.
Antártica ou Antártida é a mesma coisa, você pode ir no dicionário, você pode usar uma ou outra. Bom, você vai na Antártida e lá está o maior buraco de ozônio do mundo. Você pegar a cidade mais populosa que existe, mais próxima da Antártida, chama Punta Arenas, no sul do Chile. Então eles fizeram um estudo em Punta Arenas, no sul de Chile, vendo quanto que aquele maior buraco de ozônio interfere na chegada dos raios solares à pele humana. E por incrível que pareça, não consegui detectar a diferença. Eu não estou dizendo que não exista buraco de ozônio. Eu estou dizendo que, por enquanto, o buraco de ozônio que existir não está interferindo na chegada dos raios solares à pele das pessoas. Então, falar que isso aí é buraco de ozônio, isso é um mito. Você chega no meio-dia, numa terça-feira, no pico do verão, sobe no telhado da sua casa, no terraço do seu prédio, com mais de 80% do seu corpo nu. Você vai de calção ou biquíni e leva um cronômetro na mão. Meio-dia em ponto, você se coloca lá. E você marca no cronômetro quanto tempo leva para você começar a ficar vermelho. Levou meia hora. Isso é um MED. Um MED. Chama um MED. Minimum do eritômato dose. É a dose que faz você ficar com a pele vermelha. Isso chama um MED. Quando eu vou usar um FPS, um filtro solar FPS 60, eu vou multiplicar isso por 60 vezes. Então, se eu, na minha pele, o meu MED é 30 minutos, se eu usar um filtro solar 60, eu vou pegar esses 30 minutos e vou fazer 30 horas. Ou seja, eu posso ficar no sol 30 horas. Eu quero saber onde no planeta Terra você tem sol 30 horas contínuo. Só que você vai ter que viajar para a galáxia, para outra galáxia, porque aqui você não consegue não. Então você vê a babaquice de se criar um FPS 60. Vamos pegar um FPS 30, 15 horas. 15 horas? Onde é que você vai encontrar sol com 15 horas? Contínua. Vamos pegar um FPS de 8, dá 4 horas. Então você entendeu o que é o MED. O MED é a dose mínima para produzir eritema, em termos de tempo. No pico do verão, ao meio-dia, 80% do seu corpo desnudo, você no terraço da sua casa, terraço do seu apartamento. Então vocês já viram o grande exagero que tem dos FPS. FPS, como você sabe, é fator de proteção solar. Sabe qual a melhor hora para você tomar sol? Das 10 às 2. O oposto do que você aprendeu. Exatamente o oposto. O melhor mesmo é cravado meio-dia. Vamos visualizar aqui então uma situação que vai deixar muito claro como que o nosso corpo produz a vitamina D, e isso vai ser fundamental para você entender o horário ideal para você se expor ao sol e que o seu corpo vai produzir eficientemente a vitamina D. No começo da manhã, o sol está em uma posição bastante oblíqua em relação a nós. Se você procurá-lo no céu, verá que ele vai estar mais baixinho, em uma posição bem lateral. Nessa situação, a distância que os raios solares carregados de radiação ultravioleta eles têm que percorrer para chegar até a nossa pele, ela é maior, de forma que os raios UVB, que possuem médio comprimento de onda, não conseguem atravessar a camada de ozônio, e assim como a radiação UVC, acabam sendo absorvidos por ali. Dessa forma, somente os raios UVA, de grande comprimento de onda, é que entrarão em contato com a nossa pele. E vale mencionar aqui que eu ilustrei a camada de ozônio com essa espécie de nuvem, mas na realidade se trata de uma camada de gases que está localizada na estratosfera do nosso planeta e não das nuvens que vemos no céu. A mesma coisa que acontece no início da manhã, acontece também no fim da tarde. Geralmente após as 15, 16 horas, o Sol está em uma posição muito parecida com a da manhã, porém do outro lado. Dessa forma, a situação se repete e temos contato somente com os raios UVA. Mas, quando o Sol está mais a pino, o que normalmente acontece entre 11 e 15 horas,
a distância que os raios solares eles têm que percorrer para chegar até a nossa pele, ela é menor. E é aí que os raios UVB de médio comprimento de onda que também conseguem atravessar a camada de ozônio e chegar de fato até a nossa pele. E aí você deve estar me perguntando agora, o que isso tem a ver com a produção de vitamina D? Absolutamente tudo. Porque o nosso corpo só produz vitamina D em contato com a radiação ultravioleta B, em contato com os raios UVB. E como a gente viu, esses raios solares só conseguem chegar até a nossa pele nos horários de sol a pino, que normalmente é de 11 até as 15 horas mais ou menos. É só nesse horário que esse tipo de radiação consegue atravessar a camada de ozônio. E para desencadear as reações químicas de produção de vitamina D, quem faz essa função é os raios ultravioleta B. São eles que vão desencadear essas reações químicas que vão dar início ao processo de produção de vitamina D. Vale ressaltar que se você estiver usando protetor solar, isso não vai acontecer, porque o protetor solar ele bloqueia até 99% da produção de vitamina D, porque ele bloqueia justamente os raios ultravioleta B. Um estudo em pacientes com arteriosclerose mostrou 13% redução nos níveis de colesterol depois de um tratamento único com o sol. Aqui, 1953. Só uma vez lá, vai uma manhã no sol, reduziu o colesterol 13%. Sabe o que é isso? Um tratamento no sol foi o suficiente. Publicado aqui, ó. Ultraviolet Radiation Cholesterol Metabolism, 70th Annual Meeting of American Society of Study of Arteriosclerose. Circulation, que é um dos jornais nossos da cardiologia, 1953. Mostrando que você manda o paciente tomar sol, você tem que tomar cuidado, porque ele vai desenvolver hipotensão. Você tem que tirar os remédios hipertensivos dele. Muitos dos seus pacientes são hipertensos por deficiência de vitamina D. Meus amigos, põe isso na cabeça. Hipertensão não é uma doença. Hipertensão é um estado. Eu posso estar hipertenso porque o meu ácido úrico está elevado. Eu posso estar hipertenso porque eu tenho deficiência de magnésio. Eu posso estar hipertenso porque eu tenho deficiência de vitamina D. Não é dano antihipertensivo que eu vou resolver o problema, não. Eu vou procurar a causa e a pessoa nunca mais vai ter pressão alta. Hipertensão não é uma doença, é um estado. É só você descobrir o que está por trás e tirar, acabou. Não precisa ficar tratando sintoma, não é um sintoma, só isso, é um sintoma. O lançamento de uma pílula que reduzisse o risco de câncer em até 85%, de doença cardiovascular, de hipertensão arterial, de infarto do miocárdio, de osteoporose, de tensão pré-menstrual, de doença afetiva sazonal e de várias doenças autoimunes, como esclerose múltipla, além de melhorar a sensação de bem-estar. O que você acha de uma pílula dessa chegando no mercado? Você vai dizer, essa é uma pílula milagrosa. Pois é, mas ela já existe. Há muito tempo. Desde 1903, o doutor Finsen ganhou o Prêmio Nobel de Medicina por provar que o sol curava inúmeras doenças. E a partir de ganhar o Prêmio Nobel de Medicina, mostrando a importância da luz solar à saúde, foram criados solários, até chegar a era do antibiótico. Aí, ó, essa é a pílula. Meus amigos, ela é de graça. Ela não custa nada. Ela está aí desde que o mundo é mundo. E você não tira proveito dela. Porque alguém fez uma lavagem cerebral em você e te convenceu que só faz mal. E você não sabe o quanto que o Brasil está adoecendo. O Brasil é um país tropical e 96% dos brasileiros têm deficiência de vitamina D3. Porque ninguém mais está no sol.